Olá, irmão e amigo, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para apresentar este programa, trazendo até você a mensagem da palavra de Deus. É uma alegria estar aqui com você. Eu sou o pastor Carlos, líder da Assembleia de Deus em Cruzeiro do Sul. Quero convidá-lo para estar conosco no programa Momentos com Deus, que chega até você através do Facebook da Assembleia de Deus, do Instagram e do YouTube. É uma alegria tê-lo como nosso ouvinte, assistente, como aquele que nos acompanha, como nosso internauta. E eu gostaria já de convidá-lo para assistirmos um belo clipe musical, uma bela música de louvor a Deus. Depois nós estaremos retornando para trazer a mensagem da palavra de Deus ao seu coração. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar.
Ok, amados, estamos retornando depois deste belo clipe musical, desta linda música. Eu gostaria de convidá-lo para uma leitura na Palavra de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Eu gostaria de convidá-lo para esta meditação. Nós vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor nosso Deus, e é muito bom fazer isto. Hoje nós estamos aqui no nosso segundo programa Momentos com Deus, através das redes sociais. Este programa também está à sua disposição na Rádio Integração 99.9 no decorrer da nossa semana. De segunda a sexta-feira, de 12h30 até as 13h30, nós estamos no programa Momentos com Deus através da Rádio Integração. Mas eu gostaria de convidá-lo para a meditação na Palavra do Senhor com base no texto que nós já fizemos a leitura nesta oportunidade. Nós queremos abordar o seguinte tema: salvação, fruto exclusivo da graça de Deus. E é uma mensagem simples, de fácil assimilação. Você compreenderá muito bem que o projeto da salvação de Deus existe e é possível na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele veio a este mundo na plenitude do tempo, nascido de mulher, para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós queremos dividir esta mensagem aqui em alguns tópicos para a sua melhor compreensão. A salvação é a doutrina mais conhecida das Escrituras. Jesus Cristo e o seu projeto de salvação é o tema mais falado nas Escrituras. E não poderia ser de outra forma. Por quê? Porque a salvação é o maior e melhor presente de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo podem desfrutar do perdão, da salvação e da vida eterna que nos é oferecida através de Jesus Cristo. Portanto, nós queremos apresentar aqui neste primeiro tópico, falando um pouco sobre a graça de Deus. Porque a Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A salvação é uma bênção inclusiva. Todos os seres humanos são chamados à salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, desse primeiro tópico, queria dizer a você que a graça é o livre favor divino. O que isso significa? Que Ele, Deus, quis salvar. Foi uma decisão dele buscar o ser humano. Não somos nós quem busca a Deus, mas é o Senhor quem nos busca. A Bíblia diz em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. E todo homem se perdeu no sentido espiritual. Desviou-se, errou o alvo, passou a pecar por causa da sua desobediência que aconteceu originalmente no Jardim do Éden. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos informa que a graça opera na redenção do ser humano. Isso quer dizer que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tem poder para salvar. E só Ele tem poder para salvar. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro nome há debaixo do céu sobre essa terra, nenhum outro nome há, pelo qual devamos ser salvos. E aí, geralmente nós incluímos em Jesus Cristo somente é que nós encontramos este projeto, porque Ele é o Salvador do mundo. Ele veio tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz que Ele é o nosso Agnus Dei.
Numa expressão latina, isso quer dizer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, eu gostaria de falar que a graça, ela é universal. Ela alcança todos que assim abrirem o seu coração e receberem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando eu falo que a graça é universal, é que Ele, Jesus, como é manifesto lá em Tito 2,11, que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, é exatamente isto que quer dizer o texto. Ele tem poder, e só Ele tem esse poder, para salvar a todos os homens. Mas quais são todos estes homens? Aqueles que, pela fé, crerem, acreditarem, lógico, recebendo a Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, passando a servir ao Senhor em novidade de vida. E encerrando aqui esse primeiro tópico da nossa mensagem sobre salvação como fruto exclusivo da graça de Deus, a graça não elimina a obediência. Não é porque agora a graça de Deus se há manifestado, e a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é por isso que, recebendo a Jesus, nós vamos continuar sendo desobedientes. Não, pelo contrário, agora, sendo libertos do pecado e feitos servos da justiça, nós temos prazer em obedecer a Cristo e a sua palavra. Pois bem, eu gostaria de passar aqui para a segunda parte, o segundo tópico desta mensagem, pois estamos falando sobre salvação, a doutrina soteriológica, que é fruto exclusivo da graça de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de falar agora sobre o tempo da salvação. A Bíblia fala sobre esse tempo da salvação. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, e versículo de número 2, onde o texto nos diz que o dia da salvação é hoje, é agora, é neste momento. É nesse presente momento da vida, e existe só o momento, não é? Nesse momento, quando eu termino de falar, já estamos em um outro momento, se nós quisermos dividir aí o tempo cronologicamente, adotando a palavra átomo, indivisível, a palavra grega. Então, o dia da salvação é hoje, é agora. Agora é o seu momento. Você pode receber a salvação em Cristo. A Bíblia diz que a salvação é hoje, é agora. O texto de João 5,24, a Bíblia diz, na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Nós encontramos muitos homens e mulheres, muitos personagens da Bíblia e muitos outros, milhares e milhões de pessoas que entregaram suas vidas a Jesus. No Evangelho de São Lucas 19, nós encontramos Zaqueu. Zaqueu era um homem pecador, era um homem que cobrava impostos de forma irreal, a extorquir as pessoas que na época contribuíam com seus impostos para o Império Romano. E a Bíblia diz que, tendo um encontro com Jesus na sua própria casa, Zaqueu diz, eis que eu dou a metade do que eu tenho aos pobres, e se em alguma coisa eu tirei de alguém, eu roubei de alguém, eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus, olhando para ele e para os que estavam na casa, disse, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Temos outros personagens, como é o caso do ladrão, aquele homem que estava ali com Jesus. Naquela ocasião, ele estava na cruz, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo de Jesus. Eram homens que haviam cometido delitos. E a Bíblia registra em Lucas, capítulo 23, versículo 43, que aquele homem, quando disse a Jesus, Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem reconheceu os seus pecados, reconheceu a sua situação de pecador e que estava ao seu lado o Salvador. Enquanto o outro desprezara, esse abraçara e abraçou a salvação em Cristo Jesus. Foi quando Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Então nós percebemos aqui o tempo da salvação hoje, agora. Não é só no futuro, mas agora, quando você toma a decisão de receber a Jesus como Salvador pessoal. Temos um outro episódio lá em Atos 16, versículos de número 30 até o versículo 34, que fala sobre o carcereiro, que era o homem que guardava aquela prisão romana com todos os seus prisioneiros. E havendo ali um grande terremoto, muitos fugiram, ou muitos, em função do terremoto, as cadeias foram quebradas, aquela prisão foi abalada, e então aquele homem quis suicidar-se, tirar sua própria vida, e Paulo disse para ele: olha, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui, ninguém fugiu, não fique preocupado. Então aquele homem disse: senhores, o que é necessário que eu faça, o que eu deva fazer para ser salvo? É lógico que ele não precisaria fazer ali grandes coisas, obras, não. O que ele precisava era crer. E foi exatamente isso que Paulo disse àquele homem. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E foi isso que aconteceu. Aquele homem recebeu a Cristo como Salvador e o levou para a sua família naquele exato momento. Então a salvação é hoje, é agora. Também a Bíblia fala, meus amados irmãos, da salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Mas hoje, sempre agora, é o momento de você entregar a sua vida a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos salvos no passado, nós somos salvos no presente e seremos salvos no futuro da ira que há de vir. Mas no sentido de decisão, no sentido de tomar uma decisão por Cristo, você pode fazer isso agora, aonde você está, na sua casa. E nós encontramos em muitas ocasiões pessoas, ao ouvir o Evangelho, se decidindo por Cristo Jesus. Gostaria também de falar sobre essa questão salvação, como fruto exclusivo da graça de Deus, que não há salvação depois da morte. Quando eu digo que não há salvação depois da morte, o ser humano, pelo fato do ser humano não poder e não deve deixar para tomar a sua decisão depois. A decisão é aqui na terra. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. O dia da salvação é hoje, é agora, como está escrito lá em Lucas capítulo 16 e versículo 26. Tem que ouvir a Moisés e os profetas, aqui entre aspas, os pregadores, os ensinadores, aqueles que ensinam a palavra e pregam a palavra de Deus. É hoje, é agora, é entregar a sua vida enquanto nós aqui estamos. Por isso que Jesus disse no Evangelho, e João escreveu, João 9,4, ele diz que a salvação é hoje, o dia é agora, porque a noite vem, quando ninguém poderá trabalhar, fazer nada. E ali, dia é a vida, e noite é a morte. O dia da decisão é hoje, é enquanto você tem vida. Entregue a sua vida, o seu caminho, a direção do seu viver a Jesus Cristo. Nós não cremos aqui em doutrinas como o purgatório, nós não acreditamos. A Bíblia diz que há céu e inferno, e são os 2 destinos que a Bíblia fala sobre essa questão. Nós não cremos de outra forma. Também nós não acreditamos na doutrina da reencarnação, assim como também não acreditamos na segunda oportunidade depois da morte. O dia de ouvir a palavra, de crer no Evangelho, é hoje, é agora. Entregue a sua vida hoje a Cristo e seja abençoado. Tenha o seu nome escrito lá no céu.
Nós queremos falar também um pouco aqui sobre o meio da graça de Deus, a forma de alcançar esta graça de Deus. Por quê? Porque existe um instrumento. Qual é o grande instrumento da graça de Deus? O grande instrumento da graça de Deus é o Evangelho, é a palavra de Deus. Marcos 16:15, o Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui está o ministério querigmático da igreja, o ministério de pregação. Nós precisamos pregar, proclamar, falar para as pessoas que só Jesus Cristo salva. E nós temos outra passagem, em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E essencialmente aqui, essa palavra é o Evangelho que muda, o Evangelho que transforma, que faz do vil pecador uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, nós estamos falando aqui sobre salvação, o tema mais importante, mais conhecido das Escrituras. E a salvação é um fruto exclusivo da graça de Deus. O texto que lemos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha aí, a fé em ação. Isso não vem do ser humano. Não vem das obras. Isso vem de Deus. Se fosse só por obras, ou se fosse pelas obras, nós não daríamos os méritos a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os méritos são do Senhor Jesus. É Ele, e foi Ele quem morreu na cruz por nós, e por isso nós precisamos crer nele, crer no seu sacrifício, chamado sacrifício vicário. Então, o grande meio da graça é o Evangelho. Como disse, o homem não tem méritos. A salvação não vem aqui por uma questão de meritocracia, de forma nenhuma. A meritocracia é algo que acontece na vida aqui na Terra, em várias áreas e segmentos. Quando você é abençoado, promovido, através daquilo que você faz, de bons trabalhos, da aplicação do seu ministério, no seu trabalho em atividades seculares. Mas ser salvo é só por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da vida do ser humano. Portanto, o homem não tem poder para salvar-se. Ele não tem poder e não tem riqueza suficiente para comprar a sua salvação. Salvação não se vende e nem se compra. Não se compra e nem se vende. É um ato exclusivo, é uma doação, é um presente de Deus para a vida do ser humano. Pode ser o mais vil pecador, o maior criminoso, mas se ele tomar a decisão, sinceramente, no seu coração, receber a Cristo e ter a sua vida transformada, este homem vai morar no céu com Jesus. Parece algo irreal, mas isso é a graça, é o favor imerecido de Deus. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos os tempos e a todos os homens que se arrependam. E quando o homem se arrepende, ele então encontra o favor divino. E concluindo aqui essa parte, quero dizer, nesse aspecto como o Evangelho, como meio da graça de Deus, o homem é totalmente dependente. O homem depende de Deus, o homem depende de Jesus, o homem depende do Espírito Santo, o homem depende da palavra. Ele precisa, ele não tem estrutura em si mesmo para ser abençoado. E eu observo aqui o grande tripé desse projeto, desse processo de salvação. São os seguintes: fé, arrependimento e confissão. Fé em Cristo, não é fé na fé, é fé no Senhor, é fé no sacrifício de Jesus que ele realizou na cruz do Calvário.
Se alguém rejeitar esse sacrifício, diz a Bíblia em Hebreus, já não restará mais nenhum outro sacrifício. Então o homem precisa crer, acreditar, ter fé. E a fé é algo importantíssimo, que não pode faltar nesse projeto da salvação, de forma nenhuma. A Bíblia diz que sem fé é impossível ao homem agradar a Deus, porque é necessário que o homem creia que Deus existe e que é abençoador daqueles que o buscam. Depois ele fala aqui do arrependimento. E o que é o arrependimento? É uma voltinha aí de 180 graus. Quando você volta-se totalmente da direção para onde você estava caminhando em direção à maldição, ao pecado e à condenação. Agora, volta-se para Cristo, dá aquela voltinha de 180 graus e vai, com certeza, trilhar um novo caminho, o caminho certo. Vai trilhar o caminho de Cristo Jesus, que pode ser apertado, estreito, mas diz a Bíblia, conduz à vida eterna. E o outro ponto aqui interessante desse tripé é a confissão. O homem precisa confessar. A Bíblia diz que, lá em Romanos 8, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Foi isso que fez o Zaqueu, melhor dizendo, na sua casa. Ele confessou os seus pecados e confessou publicamente a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus disse para ele, hoje veio salvação a esta casa. Queira, amigo, entender que hoje pode vir a salvação à sua casa. Não porque você merece, não porque mereçamos, mas porque a graça de Deus é muito grande. Eu quero encerrar esta mensagem orando em seu favor, e se você entregou ou está entregando a sua vida a Cristo Jesus, eu quero agora estar intercedendo por você, orando em seu favor, porque Jesus Cristo tem alegria, prazer em te receber. Tá bom assim? Você tomando a sua decisão, passa a fazer parte do corpo místico de Jesus Cristo, esse corpo é chamado de igreja. E aqui eu não estou falando de uma placa denominacional, como por exemplo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não é isso. Estou falando da Igreja de Cristo. Temos um nome administrativo porque a igreja aqui na terra presta contas ao fisco. A igreja é uma instituição também, uma organização, não só um organismo. Então, queres entregar sua vida a Ele? Faça isso agora e eu estarei orando em seu favor. Oremos então? Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de estudar a Tua Palavra e anunciar o Teu Evangelho neste momento a tantas pessoas que nos assistem e que nos ouvem. E eu quero apresentar esta pessoa que está entregando sua vida a Cristo Jesus. Perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida e que esta pessoa permaneça firme te servindo até a sua volta para o arrebatamento da igreja. Pai, nós oramos também em favor de todas as autoridades constituídas. Oramos em favor do nosso país, do nosso estado e do nosso município. De forma especial, oramos em favor de todos os profissionais em saúde que neste momento estão nos hospitais, nas clínicas, nos prontos-socorros, nas UPAs, nas unidades básicas, cuidando dos doentes e dos enfermos. Apresentamos a saúde desses servidores, que eles possam continuar com muito amor, fazendo esse grande trabalho que todos neste momento de pandemia dependemos deles. Dê a eles graça e saúde. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer a sua audiência, você que nos acompanha, e pedir, né, Manfred, que o pessoal aí se inscreva no nosso canal, dando a sua opinião. Nós estamos sempre às segundas-feiras, a partir das 19 horas.
pelo Facebook da igreja, que você vai estar acompanhando aqui na tela, e também através do Instagram e do YouTube. Deus abençoe a todos, fiquem todos na graça, no amor e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e até o nosso próximo programa, querendo Deus.